Amém. Graças a Deus, também queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Meus irmãos, estamos aqui na incumbência de ministrar uma palavra. O nosso pastor nos convidou para trazer uma palavra na noite deste dia para a igreja. Glória a Deus, não pôde estar aqui conosco, o nosso pastor está se recuperando, está bem melhor, graças a Deus, que continuaremos orando por ele, pela sua esposa, irmã Miriam, e também pelo irmão Ira Marques e tantos outros que também, presbítero Airon e os demais, que também estão precisando das orações. Amém? Convido a todos para ler a palavra de Deus lá na Epístola aos Gálatas, capítulo 3, glória a Deus. Versículo 1 ao 5, em nome de Jesus. Vamos fazer uma leitura responsiva, como sempre, nosso pastor faz aqui com todos nós. Glória a Deus. Gálatas capítulo 3, que diz a epígrafe: a lei é importante para salvar, mas para conduzir, Cristo é a fé. Glória a Deus. Amém? Podemos ler a palavra de Deus. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de que Jesus Cristo já foi representado como crucificado? 2. Sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilha entre vós, o faz pela obra da lei ou pela pregação da fé? E todos dizem: amém. Graças a Deus. Deus é fiel. Glória a Deus. Mesmo que nós sejamos infiéis para com Ele, Ele não nega-se a si mesmo, Ele é fiel. Graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, com a ajuda e a graça de Deus, nós queremos falar alguma coisa aqui acerca das indagações que o apóstolo São Paulo fez à igreja da Galáxia. Glória a Deus, uma igreja que começou pelo Espírito, uma igreja fervorosa, cheia do Espírito Santo, e de repente aquela igreja está regredindo. Glória a Deus, porque os opositores de Paulo, principalmente aqueles que ensinavam dentro do judaísmo, estavam pervertendo a mente da igreja, e eles que receberam o Espírito pela pregação da fé, agora estavam regredindo, voltar ao estado que era antes de viver pela carne. Glória a Deus. Então nós vemos aqui na palavra do Senhor, quando Paulo ele chega a chamar os Gálatas de insensatos, ou seja, insanos, perderam o senso. Glória a Deus, foram crentes doutrinados por o apóstolo São Paulo, crentes cheios do Espírito Santo, e agora eles estavam abandonando a fé, como lá na frente nós vamos ver Paulo preocupado, dizendo que ele está sentindo as dores de parto, até que Cristo seja formado outra vez neles. Então ele diz: ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante aos olhos de que Jesus Cristo já foi representado como crucificado? Só quisera saber isso de vós: recebeste o Espírito pela obra da lei ou pela pregação da fé? Paulo ele faz duas indagações aqui em seguida. Glória a Deus. Então ele diz: se eu quisera saber isto, glória a Deus, você receber o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Glória a Deus, porque quando o apóstolo São Paulo, que foi um dos maiores missionários e pregadores depois de Cristo, ele leva a mensagem por todos os lados, principalmente naquelas igrejas da Ásia Menor. Então nós vamos ver que Paulo agora está preocupado, porque viu que os irmãos, o Espírito Santo, a chama estava se apagando, e agora eles estavam regredindo, glória a Deus, querendo voltar ao judaísmo, o qual vivia em outrora. Então, meus queridos e amados irmãos, aí Paulo diz: eu só quisera saber isso de vocês:
Glória a Deus. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Glória a Deus. Então Paulo estava preocupado com a situação espiritual daquela igreja. Todo pastor se preocupa com a igreja da qual ele é o ministro, ensina a palavra de Deus. Então Paulo estava muito preocupado, porque Paulo sabia que a igreja dos Gálatas era uma igreja avivada, uma igreja que viveu no fervor do Espírito Santo e agora estavam regredindo, estava acabando pela carne. E o próprio Paulo diz, escrevendo lá em Romano, que quem está pela carne não pode agradar a Deus. Glória a Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, será em vão que eu tenho padecido tanto, se é que isto também foi vão? Quer dizer, Paulo dizendo, eu padeci tanto para cuidar de vocês, e agora sou sabedor de que vocês eram fervorosos e agora estão regredindo, estão voltando pela carne. Glória a Deus. Será que eu trabalhei em vão? Todo o meu trabalho, toda a doutrina, todo o ensinamento foi vão para convosco? Glória a Jesus. Então nós vejamos aqui a preocupação do apóstolo Paulo. E o versículo 5 diz: aquele, pois, que vos dá o Espírito, e que opera maravilha entre vós, o faz pela obra da lei ou pela pregação da fé? Mais uma vez, Paulo, ele faz esta indagação entre a obra da lei e a pregação da fé. Quem recebeu o Espírito Santo aqui pela pregação da fé? Levante a mão. Glória a Deus. Claro, nós não vivemos no tempo da lei, né? Glória a Deus. Estamos no tempo da graça, mas o Espírito Santo de Deus, né, nós recebemos pela pregação da fé, pelo Evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus, que tem nos ensinado. E por esta razão, pela promessa de Abraão, nós também somos participantes do Espírito Santo de Deus. Dá para você dizer amém? Glória a Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, nós vemos ainda aqui no versículo de número 13 do mesmo capítulo, glória a Deus, Cristo nos resgatou da maldição, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então, quando Paulo fala dos gentios, aqui entra nós também, que também nós éramos gentil, hoje nós somos igreja. Glória a Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, pela bênção de Abraão, glória a Deus, chegando aos gentios, por intermédio de Jesus Cristo, pela fé nós também recebamos a promessa do Espírito Santo. E todos nós somos testemunho que recebemos esta promessa. Diga amém para Jesus. Ah, irmão, mas eu não sou batizado ainda. Mas você já tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Quanto ao batismo, é um revestimento de poder. Aí você fica na busca, buscando, porque você já tem o Espírito Santo. Glória a Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, nós vemos aqui na palavra do Senhor, glória a Deus, versículo ainda de número 14, é esse mesmo que a gente leu, 14. Agora vamos para Gálatas 4 a 11, que diz a palavra de Deus, presta atenção, glória a Deus, para sempre e eternamente. Nós vemos aqui: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou ao seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Claro, Jesus nasceu dentro do judaísmo, nasceu sobre a lei, foi aquele que cumpriu a lei, não omitiu um tio da lei, glória a Deus. Mas Jesus nasceu na lei com uma finalidade: de remir, de resgatar os que estavam debaixo da lei, porque a lei não salva, a lei civil de tutela, até que os nossos irmãos no passado, na velha aliança, chegasse até Cristo pela fé. Então a lei
ela serviu de ponte, de atravessar do Velho Testamento para o Novo Testamento, por intermédio da fé, aceitar a Jesus para ir morar no céu. Então nós vemos aqui, meus queridos e amados irmãos, glória a Deus, que diz aqui a palavra de Deus, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filho. Foi a partir daí que eu e você recebemos a adoção de filho, porque Jesus veio para resgatar os que estavam debaixo da lei. E porque sois filho, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Pai. Diga amém para Jesus. O Espírito Santo de Deus foi enviado aos nossos corações por intermédio de Jesus Cristo, porque ele disse, eu vou para o Pai, vou rogar para que ele mande outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Por esta razão, nós temos a certeza que Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho. Glória a Deus. Uma hora é Espírito de Cristo, ora Espírito Santo de Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, hoje nós temos verdadeiramente o Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, o Espírito que norteia a igreja, o Paráclito, que está ao nosso lado, ajudando nas nossas fraquezas. Estamos vivendo dias difíceis e só o Espírito Santo de Deus é que está ao nosso lado para nos ajudar. Glória a Deus. Estamos vivendo dias nunca esperados. Glória a Deus. Mas eu quero dizer, a igreja do Senhor não para, a igreja não teme, a igreja continua crente, continua adorando, continua buscando, porque nós sabemos que nesta luta nós não estamos só. O Espírito Santo de Deus está com a igreja. Aleluia. Glória seja dada ao nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus queridos e amados irmãos, nós vimos aqui, assim que já não és mais servos, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Glória a Deus. Mas quando vocês não conheciam Deus, vocês serviam os que por natureza não é Deus, mas agora conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido de Deus, como tornar outra vez a estes rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir? Paulo faz esta indagação para os irmãos da Galácia, glória a Deus. Ele diz aqui, vocês quando não conheciam a Jeová, vocês serviam os que por natureza não é o nosso Deus, mas agora conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido de Deus, como vocês vão querer regredir, vão querer voltar atrás, vão querer escravizar outra vez? Glória a Deus, não, por certo, porque Jesus já nos libertou. Nós não podemos regredir, nem ter sede da vida passada. A nossa sede é viver na presença do Espírito Santo. A nossa sede é servir a Jesus com alegria. A nossa sede é ter a certeza de que Jesus vem buscar a sua igreja. Esta é a sede que a igreja precisa ter. Está sedenta, glória a Deus, da palavra, sedenta da volta de Jesus, sedenta do arrebatamento, para nos encontrarmos lá na glória. Uma igreja fervorosa, gloriosa, cheia do Espírito Santo, e não uma igreja fracassada, voltando aos primeiros rudimentos fracos e pobres, para se escravizar outra vez. Glória a Jesus. A igreja do Senhor Jesus, nos dias atuais, é uma igreja viva, uma igreja que marcha no fervor do Espírito Santo. Dá para você dizer amém, se é que assim você se sente no fervor do Espírito? Glória a Deus, porque eu estou alegre nesta noite, eu sinto o Espírito Santo de Deus, o coração já começa a se aquecer nesta noite no fervor do Espírito Santo. Glória a Jesus para sempre e eternamente. Então, meus queridos e amados irmãos, e diz a palavra, guardai dias e meses e tempo e ano, receio de vós, que haja trabalhado em vão para convosco. Paulo disse, eu sou desconfiado de que todo o meu tempo que eu preguei, que ensinei, que doutrinei,
isso tenha sido em vão, porque vocês são uma igreja fervorosa, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que tem profecia, tem dons, tem o fruto do Espírito, e agora vocês estão regredindo, vocês estão querendo se desviar, vocês estão entrando pelo caminho da carne. Glória a Deus para sempre, eternamente. Mas eu quero dizer, a igreja sábia, a igreja que tem sanidade, a igreja que ouve, que entende e compreende a palavra de Deus, ela não regride, mas ela marcha, ela avante, aguardando a volta de Jesus Cristo para ir morar no céu. Glória a Deus para sempre e eternamente. Então, meus queridos e amados irmãos, nós vimos aqui a igreja marchando de marcha ré, glória a Deus, e por certo daquela forma, o Espírito Santo de Deus estava triste, porque aquela igreja era uma igreja fervorosa, o Espírito Santo de Deus tinha liberdade, glória a Deus, no meio daquele povo, mas o povo agora estava deixando a vida espiritual para viver mais pelos desejos e os prazeres da carne. E quando faz assim, quem está na carne não agrada a Deus. Aí Efésios 4:30 diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual tu foste selado para o dia da redenção. Glória a Deus, que possamos entender esta mensagem, que possamos dar ênfase, que possamos dar liberdade ao Espírito Santo de Deus, para nos usar aqui, ali na rua, no trabalho, na faculdade, aonde você estiver, ser um instrumento para o Espírito Santo de Deus te usar. Aleluia! Glória a Deus, e não venhamos entristecer o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo é o Paráclito, é aquele que está ao nosso lado, é aquele que ajuda nas nossas fraquezas, é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele está sempre à disposição de cada um de nós, e não está perto, ele está dentro de cada um de nós. Porque uma coisa está do lado de fora e outra coisa está dentro de nós. Porque está escrito que o Espírito Santo de Deus foi derramado em nossos corações. O Espírito de Jesus Cristo, que clama Pai, foi derramado em nossos corações. Então, se a Bíblia diz que dentro do coração, está dentro. É verdade, não é, pastor? Glória a Deus para sempre e eternamente. Então, tenhamos o cuidado, irmãos. Estamos, volto a dizer, vivendo dias difíceis, dias nunca esperados. Glória a Deus, tem muita gente que já se entristeceu, que já perdeu a alegria do Espírito Santo. Glória a Deus, que está frustrado, está com medo. Mas eu quero dizer, glória a Deus, tenhamos que aprender a conviver com esta situação. Nunca abandone a verdadeira adoração do nosso Deus. Continue adorando, porque com pandemia ou sem pandemia, um dia nós vamos chegar na glória. É claro que temos que obedecer às regras governamentais, municipais, e fazer de tudo para que a gente não venha se contagiar, mas não perca o fervor do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Tem gente que já se apagou, a luz já se apagou, glória a Deus, mas eu louvo a Deus pela vida daqueles que a chama está acesa, que não perdeu o fervor, que está no Espírito e não andando pela carne, porque pela carne entristece o Espírito, mas quem inclina-se para o Espírito tem luz e vida e paz. Glória a Deus. Vamos lá para Romanos capítulo 8. Aleluia. Glória seja dada ao nome daquele que vive e reina para todos sempre eternamente. Romanos 8 a seguir, que diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E a igreja dos Gálatas estava pela carne. Glória a Deus, vocês começaram pelo Espírito e agora acabeis pela carne. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou, glória a Deus, não acreditar que recebeste o Espírito pela pregação da fé e não pelas obras da lei. Glória a Deus. E aqui Paulo diz, porque, glória a Deus, portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Para nós agradarmos a Deus, irmãos, é necessário que nós tenhamos uma vida espiritual equilibrada. Glória a Deus, que o Espírito Santo de Deus seja, como sempre, dentro de nós, sejamos templo, morada do Espírito Santo, para que assim o Espírito Santo tenha liberdade e alegria na minha e na sua vida. Agora, se você restringir a alegria do Espírito Santo, claro,
ele vai se entristecer, e aquele fervor, aquele cântico espiritual, glória a Deus, aquela profecia que ele dava para você entregar, aquele dom, glória a Deus, que ele te deu, e começa tudo isso, começa a regredir. Mas se aqui nesta noite tem alguém, glória a Deus, que está semelhante aos irmãos da galáxia, eu tenho uma receita para você. Glória a Deus, vá para debaixo da fonte da cruz, que o sangue de Jesus ainda limpa, o sangue de Jesus ainda purifica, o sangue de Jesus ainda te renova e te torna novo para ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, quem está na carne não pode agradar a Deus. Vós, porém, não está na carne. Aí Paulo aqui está escrevendo uma outra igreja, a igreja de Roma. Glória a Deus. É de vós, porém, não está na carne. Paulo diz: eu entendo que vocês não estão na carne. Eu estou querendo entender que vocês estão crentes espirituais. Glória a Jesus para sempre e eternamente. Mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Dá a entender que Paulo ainda tem uma dúvida. Glória, se é que o Espírito Santo de Deus ainda habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Lá na Epístola aos Gálatas está escrito que nós recebemos o Espírito de Cristo, não foi assim? E aí Paulo está dizendo: se aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Glória a Deus. Veja aí a importância de nós conservarmos, cultivarmos esta união com o Espírito Santo de Deus, para que ele possa estar em nós. Sendo assim, nós somos de Cristo. Dá para dizer amém para Jesus? Glória a Deus. E se Cristo está em nós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito, que é o Espírito do homem aqui, com E minúsculo, vive por causa da justiça. Glória a Deus para sempre e eternamente. Então, meus queridos e amados irmãos, e no versículo de número 14, glória a Deus para sempre e eternamente. Nós vemos aqui o Espírito, e diz aqui: e o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Glória a Deus. O Espírito que em vós habita. Se habita, ele mora. Diga amém para Jesus. Então, meus queridos e amados irmãos, é Cristo que também nos vivificará o nosso corpo mortal pelo seu Espírito que em nós habita. Glória a Deus. Uma vez que estamos fracos, o Senhor nos renova. Uma vez que estamos querendo desistir, o Espírito Santo toma-nos pelas mãos e diz: meu filho, vamos avante. Glória a Deus, porque ainda é muito comprido a caminhada. Glória a Deus. Então nós vemos aqui, irmãos, versículo agora de número 14. Glória a Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Só a mão daqueles que são guiados pelo Espírito. Glória a Deus. Todos nós somos filhos de Deus. Veja, irmão, que importância de nós darmos ênfase ao Espírito Santo. Porque é Ele quem nos guia, Ele quem nos conduz, Ele quem nos orienta, Ele nos manda, Ele nos exorta. Glória a Deus. O Espírito Santo, Ele tem a característica de um ser, apesar de ser Deus, mas Ele chama, Ele joga, Ele ordena, glória, intercede a favor de mim e de você. Então nós vemos aqui, por todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Aqui estão os filhos de Deus. O orientador supremo está aqui, é o Espírito Santo de Deus, que nos guia, que nos conduz, que nos orienta em meio a nossas fraquezas, dificuldades. Ele está lá para nos ajudar, para interceder por nós diante do Pai. Glória a Deus. Então, versículo de número 16. O mesmo Espírito testifica com o Espírito do homem, que é o nosso Espírito, que somos filhos de...
É o Espírito Santo, irmão, que coloca essa convicção no espírito do homem, para que o homem tenha certeza e a convicção plena de que ele nasceu de novo, aceitou a Jesus e agora é filho de Deus. Ô irmão, dava para dar um glória bem bonito, né? Outrora nós não tínhamos esta liberdade de dizer que somos filhos de Deus, mas agora em Cristo Jesus, por adoção, glória a Deus, nós somos filhos de Deus, porque Jesus disse para os que eram seus, e os seus não receberam, rejeitaram, mas todos quanto creio e recebeu, deu-se-lhe o poder de serem feito filho de Deus. Diga amém para Jesus. Aqui não é filho da carne nem do varão, mas filhos espirituais. Por esta razão nós somos alegres. Glória a Deus, nós passamos de criatura para filho. Diga amém. Para Jesus nós éramos criatura de Deus. E agora, de acordo com a palavra, nós somos filho de Deus. Por adoção em Cristo Jesus nosso Senhor. Glória a Deus para sempre e eternamente. Versículo de número 26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito, que aqui é Espírito com E maiúsculo, é o Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quem é que te ajuda na tua fraqueza? Todos nós, uma vez ou outra, né, pastor? Vem um sentimento de fraqueza espiritual. Glória a Deus, mas está lá quem para nos ajudar? O Espírito Santo de Deus. Quando eu, nas minhas necessidades, não sei nem como pedir a Deus, Ele vai pedir por mim, interceder e gemer por mim com gemidos inexprimíveis. Veja, irmão, como o Espírito Santo ajuda. Glória a Deus, como Ele auxilia a igreja, como Ele está tão somente para nos ajudar, para nos conduzir, até nos momentos de fraqueza, o Espírito Santo está lá. Bora, meu filho, ande, levante, porque muito comprida é a caminhada, não pode regredir, não saia do fervor, não entre pela obra da carne, não, vamos continuar marchando para o céu. Isto o Espírito Santo nos conduz pelo caminho. Glória a Deus para sempre e eternamente. Então, meus queridos amados irmãos, versículo ainda 35 do capítulo 8 de Romanos. Glória a Deus. Nós vemos aqui, quando o apóstolo São Paulo, ele faz o cântico de vitória, louvando a Deus pelos livramentos, pelas vitórias. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, glória a Deus, por isso que ele tinha esta convicção. O que é que ele diz aqui, ó? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Quem? Paulo estava cheio do Espírito Santo. Houve um momento de fraqueza? Houve, que Paulo era um homem como nós também. Só que o diferença era um homem de oração, um homem que na sua totalidade servia a Deus, glória a Deus, consagrou-se para o ministério e nunca casou. Mas, meus queridos e amados irmãos, Paulo era tão convicto de que o Espírito Santo lhe ajudava nos momentos de fraqueza, que ele chega a dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Quem? A tribulação? A angústia? Ou a perseguição? Ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Quem? Glória a Deus, porque o Espírito Santo ajuda nas fraquezas. Paulo diz, quando eu estou fraco, aí é que eu estou derrotado, estou forte. Quem era que fortalecia Paulo nas suas fraquezas? Quem era? O Espírito Santo de Deus. Quem é que nos fortalece nas nossas fraquezas, na hora da angústia, na hora do desespero, na hora das intempéries da vida? Quem é que nos fortalece? Quem é que nos ajuda? O Espírito Santo, o Consolador, que veio para ficar comigo e com você para sempre, porque Jesus não deixou a igreja órfã, deixou aos cuidados do Espírito Santo de Deus. É Ele. E nós costumamos muitas das vezes, né, irmão, falar do Espírito Santo lá, não,
Fale do Espírito Santo com convicção, como ele é Deus, como ele é Jesus, do mesmo jeito. Não deixe o Espírito Santo em terceiro plano, coloque o Espírito Santo em primeiro plano, como Deus, como Jesus Cristo. Glória a Deus, porque o Espírito Santo também é Deus. Aleluia! Glória seja dada ao nome de Jesus. E o versículo 36, Paulo continua dizendo, como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedor, por aquele que nos amou. Diga amém para Jesus. A vida do crente não é só um mar de rosa, glória a Deus. Eu costumo dizer que a vida do crente é como as ondas do mar. Tem tempo que as ondas do mar está bravio, está forte. Você chega na beira da praia, glória a Deus, até se assusta com o bramido da onda. Mas também tem época que maré baixa, né? Assim, né? As ondas baixinhas. E eu quero dizer que quando a onda está baixa também, a vida espiritual do crente, ela tem altos e baixos. Mas eu quero dizer que possamos estar sempre cheio do bramido do Espírito Santo de Deus. Assim como o mar, quando na sua totalidade está cheio, é um sônido bonito. Glória a Deus, né? Aquele barulho bonito. Assim também a igreja. Jesus quer ver o barulho lindo da igreja. Aleluia, cheia do Espírito Santo de Deus. Glória a Jesus para sempre e eternamente. Mas em todas essas coisas, ele falou no plural, somos mais do que vencedor. Ele não disse eu sou mais que vencedor, porque ele era crente, ele estava falando para crente, estava falando para a igreja de Roma. Somos mais que vencedor. Igreja de São Miguel dos Campos, somos mais que vencedor. Em meio a esta luta, em meio a esta dificuldade, Jesus tem nos guardado debaixo do seu precioso sangue. Glória a Deus para sempre e eternamente. Então, meus queridos e amados irmãos, versículo 38, porque eu estou certo. Ele tinha convicção. O crente tem que ter esta convicção, irmão. O crente não pode ser meio termo, ele não pode ser parcial, ele tem que ser total. Glória a Deus, porque eu estou certo que nem a morte, que nem a vida, que nem os anjos, que nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura e nem profundidade e nem outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Paulo tinha esta convicção, que mesmo nas suas fraquezas, nas horas difíceis, o Espírito Santo estava lá lhe ajudando. Glória a Deus, estava intercedendo por ele. E não é diferente. Ele intercede por mim, por você, ajuda nas nossas fraquezas. Mais uma coisa eu quero frisar outra vez. Dê liberdade ao Espírito Santo de Deus na sua vida. Glória a Deus, em todo o âmbito da sua vida. Não tem o Espírito Santo de Deus parcial, mas tenha com total liberdade. Glória a Deus, porque um dia o salmista, o rei Davi, todo mundo conhece o episódio dele, quando ele estava no momento de fraqueza, ele já tinha perdido a alegria da salvação, lá no Salmo de número 51. Glória a Deus, e o versículo 11 e 12, ele disse: não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna, dai-me a alegria da tua salvação. Ele já tinha perdido a alegria, mas não tinha perdido o Espírito Santo de Deus. Você pode até estar triste nessa noite, mas você ainda tem o Espírito Santo de Deus para te consolar. Glória a Deus para sempre e eternamente. Então, meus queridos e amados irmãos, nós vemos aqui, lá em 1 Coríntios, glória a Deus, quando o apóstolo São Paulo, escrevendo a sua primeira carta, aquela igreja badalada, os novos dons, glória, mas também tinha coisas terríveis lá dentro, né? Glória a Deus, mas era uma igreja fervorosa, uma igreja espiritual. A igreja de Corinto era uma igreja diferenciada das demais. Mas, meus queridos e amados irmãos, e sempre em todo lugar tem alguém que é fraco na fé. Glória a Deus, tinha um litígio religioso, tinha aquela divisão, eu sou de Paulo, sou de Apolo, eu sou de Pedro. Glória a Deus, você não é de Paulo nem de Apolo, você é de Jesus Cristo de Nazaré. Glória, respeita Paulo, e respeita Apolo, e respeita Pedro, mas somos de Jesus de Nazaré. Nós vemos aqui, irmãos, na palavra de Deus, quando Paulo escrevendo esta carta, ele dá ênfase acerca de que, glória a Deus, nós somos um templo
uma morada. 1 Coríntios 3, 16 e 17, Paulo ele traz à tona porque o espírito mundano causa dissensão na igreja. E no capítulo 3, tinha um problema, o espírito imundo ele estava causando contenda, divisão no meio do povo de Deus. Mas Paulo disse, eu quero vos lembrar e vos dizer, que vocês não são morada de espírito imundo, de espírito de divisão. Vocês são templo e são morada do Espírito Santo de Deus que habita em vós. Dá para você dizer amém nesta noite? Você já é liberto, você tem o Espírito Santo de Deus, glorifique a Ele. Não sabeis vós que sois o templo de Deus. Irmão, essa palavra é forte. Templo de Deus, morada do Espírito Santo. Que coisa linda. No passado eu e você, antes de conhecermos a Cristo, nós não tínhamos o privilégio de dizer, porque nem entendi, nem compreendi, mesmo que dissesse, não compreendi os mistérios da revelação da palavra de Deus. Mas hoje a palavra de Deus já foi revelada aos nossos corações. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Olha aí a indagação de Paulo. Glória a Deus. Então, meus queridos e amados irmãos, se alguém, diz aqui ainda, glória a Deus, 17, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós, ele é santo. Sede santo, porque eu sou santo, porque quem vos chamou é santo, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Aqui está, meus queridos e amados irmãos, um segredo que já é revelado há muito tempo atrás, para que o Espírito Santo de Deus, ele tenha comunhão comigo, eu com ele, e ele habite em mim, eu preciso andar em santidade, separado de uma vida, glória a Deus, que não agrada a Deus, não separado daquela vida da igreja de lá da galáxia, que estava vivendo pela carne, deixou de estar pelo Espírito, e agora perderam a comunhão e a santidade. É necessário que nós entendemos que o Espírito é santo, e para ele habitar em mim e você, nós precisamos andar em santidade. Eu estou sentindo a presença dele aqui, aleluia. Aí Paulo dá ênfase ainda nessa mesma carta, no capítulo 6, e o versículo, glória a Deus, 19 e 20, Paulo ainda se expressa bem melhor, para que aqueles irmãos pudessem entender verdadeiramente, que depois que eles nasceram de novo, eles passaram a ser templo, morada do Espírito Santo de Deus, assim como eu e você. Aí Paulo está dizendo, vocês não sabem, ou não sabeis, que o nosso corpo, este involucro aqui, ó, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de quem? De Deus, e que não sois de vós mesmo. Aqui pesa mais, né? Proveniente de que não sois de vós mesmo. Eu costumo dizer que quem tem o Espírito Santo não se domina. Glória a Deus. Um dia, quando Nicodemo foi conversar com Jesus, Jesus começou a explicar para ele acerca do novo nascimento, glória a Deus, e aí ele vai falando e diz, olha, glória a Deus, assim como o vento sopra e não sabe de onde vem, para onde vai, assim é todo aquele que é nascido da água e do Espírito. Em outras palavras, não tem domínio próprio. O Espírito Santo, ele guia, ele orienta e leva-nos aonde nós quisermos, aonde ele quiser. Diga amém para Jesus. Sois templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmo, porque... Eita, irmão, aí tem preço. Foste comprado por moeda, foi? Pelo franco, pelo dólar, glória a Deus. Não, fomos comprados a preço de sangue carmesim. Diga amém para Jesus. Porque foste comprado por um bom preço. Agora eu e você temos razão de sobra para glorificar a Deus com o nosso corpo e com o nosso espírito, porque tudo isso aqui, corpo e espírito, pertence a Jeová. Diga amém para Jesus. Pois glorifica a Deus com o vosso corpo e com o vosso espírito, porque os quais pertencem a Deus. Aleluia. E quando você, através do seu corpo, das suas ações, glória a Deus, você glorifica a Deus. Até os homens que não conhecem a Deus glorificam o nome do Pai por causa das vossas obras que são boas. Glória a Jesus para sempre e eternamente.
Então, meus queridos e amados irmãos, nós vemos que na velha aliança, também, glória a Deus, nós encontramos no livro do profeta Ezequiel, uma promessa para os judeus, que se espalharam na face da terra, porque eles perderam a comunhão, eles blasfemaram o nome do Senhor, mas o Senhor queria restaurar, glória a Deus, os judeus, com uma promessa, de tirar dele toda a imundícia, toda a idolatria, e tirar a pedra que estava no coração, e dar o Espírito Santo, e dar um coração novo, um coração de carne. Isso Deus estava falando, por intermédio do profeta Ezequiel, que Deus queria agora restaurar a vida espiritual de Israel. No capítulo 36, glória a Deus, e o versículo 25 a seguir, diz assim: então espalharei água pura sobre vós, e ficarei purificado de todas as vossas imundícies, e dos vossos ídolos vos purificarei, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, ainda é o espírito do homem, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Ele disse: eu vou tirar a incredulidade de dentro dos vossos corações, eu vou vos purificar pela ação da palavra, vou lavar, vocês vão ser purificados das imundícies dos vossos ídolos, eu vou transformar a vida espiritual de Israel, eu vou trazer um renovo, vou restaurar, e vou derramar sobre ele o meu Espírito Santo. E diz aqui, meus queridos e amados irmãos: e porei dentro de vós o meu espírito, e fareis com que andeis nos meus estatutos, e guardei os meus juízos, e os observeis. Para Israel, que estava alienado com Deus, estava fora da presença de Deus, estava espalhado na face da terra, glória a Deus, vivendo de cativeiro, mas Deus é bom, é ou não é, irmão? Glória a Deus, a ira de Deus não é para sempre. Deus aperta para corrigir, mas também Deus estende a mão para abraçar. Diga amém para Jesus. Então nós vemos aqui, irmão, que Deus estava tirando o coração de pedra, a pedra da incredulidade, a pedra da desobediência que estava. Está aqui uma figura de linguagem, é claro, glória a Deus, mas Deus ia restaurar Israel. Glória a Deus, e assim Jesus fez comigo também, viu? Tirou aquele coração duro, glória a Deus, há 27 anos atrás, glória a Jesus, e fez um coração mole, que chora, sensível, que passou seu templo, morada do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo não habita em rocha, o Espírito Santo não habita em coração incrédulo, o Espírito Santo de Deus não habita em coração de pedra, porque o Espírito Santo, ele é sensível, ele habita num coração sensível, num coração que ama, num coração que perdoa, num coração que derrama lágrima na presença do Senhor Jesus. Aí sim, esse são templo e morada do Espírito Santo de Deus. Diga amém para Jesus nesta noite. Ainda para encerrar no capítulo, glória a Deus, de número 37, glória a Deus, né? Nós vemos aqui o Senhor ainda reforçando a promessa, quando Ezequiel é convidado, né? O Senhor leva Ezequiel em visão a um vale, glória a Deus, e mostra a situação espiritual de Israel, como era que eles se encontravam naqueles dias, e para Deus era um vale de ossos secos, ossos, já está dizendo, já morreu, estavam mortos, estavam sepultados em suas sepulturas espirituais, glória a Deus, mas agora Deus ia restaurar, ia ressuscitar, ia tirar da sepultura, e ia derramar o Espírito Santo na vida deles. Eu também, antes de conhecer Jesus, eu estava na sepultura, morto, porque a Bíblia diz que o homem em pecado, o homem espiritualmente ele está morto para Deus, glória a Deus, mas aprove a Deus pela sua misericórdia, estendeu suas mãos e me arrancou de lá, glória a Deus, tirou a pedra do meu coração, derramou sobre mim o Espírito Santo de Deus, e me deu a promessa de ir morar no céu. A você também ele deu, diga amém para Jesus. Ezequiel 37 e o versículo 13, que diz assim: e saberei que eu sou o Senhor, quando eu abri as vossas sepulturas,
e vos fizer sair da vossa sepultura, ó povo meu. Glória a Deus. E o 14 diz: e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e saberei que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Aqui era uma palavra, uma visão que Ezequiel teve. Nesta visão, Deus mostra a Ezequiel a situação que se encontrara Israel, mas Deus promete restaurar Israel e derramando, porque, irmão, não existe pessoas ligadas em Deus sem o Espírito Santo. Veja bem que em toda a história, o Espírito Santo, mesmo na velha aliança, ele aparece orientando esporadicamente, usava um rei, um profeta, um sacerdote, mas na nova aliança não. O Espírito Santo está constantemente 24 horas por dia na minha e na sua vida, porque Jesus disse, ele vem para ficar convosco para sempre. Não é preciso mais consultar, glória a Deus, as pessoas, não. Glória a Deus, receber a orientação do nosso pastor, dos líderes espirituais, amém, porque tem experiência grandemente usada por Deus, mas também o Espírito Santo de Deus fala conosco. Diga amém para Jesus. Agora, por conta disso, tem gente que diz, não, o Espírito Santo fala em mim, eu não vou procurar o meu líder, o meu pastor. Não, irmão, seja humilde, você é ovelha, procure o seu pastor, procure o seu líder, porque ele vai lhe orientar, Deus vai usar ele e vai te orientar, e você vai ter grandes experiências. Diga amém para Jesus. Não procure A, o B, o C, para consultar como na velha aliança. Procure o homem de Deus, procure o pastor, que ele sabe lhe ouvir, e sabe muito bem como tratar da sua causa, porque o homem de Deus, ele é orientado pelo Espírito Santo de Deus. Então, resumindo, Paulo estava triste, porque quando nós chegamos lá em Romanos, ou lá em Gálatas, glória a Deus, ele diz aqui, meus queridos e amados irmãos, olha a situação de Paulo, glória a Deus, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Gálatas 4 e o versículo 19. Paulo ainda estava relutando, mesmo à distância, porque não estava mais presente. Glória a Deus, Paulo estava relutando para ver os irmãos da galáxia voltar a Cristo, voltar ao seu primeiro amor e ser uma igreja fervorosa. Glória a Deus, porque isto é a intenção de todo pastor, de ver uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que Deus usa criança, que Deus usa a mocidade, que Deus usa a senhora, que Deus usa os obreiros. Qual o pastor que não se alegra com uma igreja cheia do Espírito Santo? Mas Paulo estava triste, ele disse, olha, eu estou sofrendo as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Que Paulo disse? Que os irmãos abandonaram a fé. Glória a Deus, deram ouvidos opositores do judaísmo. Glória a Deus, e começaram pelo Espírito, agora estava acabando pela carne. Não é bom, quando o crente começa cheio do Espírito Santo, continue cheio, mas se esvaziar para voltar aos desejos, prazeres da carne, não vai agradar a Deus, porque acabamos de ler, quem está na carne não pode agradar a Deus. Glória a Deus. Então que Deus abençoe, em nome de Jesus. Não vou me prolongar mais, glória a Deus, a mensagem foi só até aqui, glória a Deus. Se você não entendeu, peça o orientador por excelência, que é o Espírito Santo de Deus, de que forma você pode, aleluia, se aproximar dele, ser cheio dele, e dar lugar para ele, e nunca entristecê-lo, nunca entristeça o Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que está ao teu lado, ajudando nas nossas fraquezas, nos orientando, nos guiando, nos conduzindo, até o toque da trombeta. Depois que a trombeta tocar, que nós subirmos ao céu, glória a Deus, então nós não vamos ser mais fracos, para o Espírito Santo estar ajudando nas nossas fraquezas, porque nós estamos revestidos do corpo glorificado, corpo imortal, e ali não tem mais dor, não tem fraqueza, não tem mais pecado, não tem nada para que nós viemos pedir auxílio ao Espírito Santo, porque estamos na presença da Trindade Santa. Dá para você dizer amém nesta noite? Que Deus abençoe a todos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.